Olá, turma. No vídeo de hoje a gente vai fazer a correção de algumas atividades referentes à estatística básica, destacando a análise de uma tabela aqui. Analise a tabela que apresenta o resultado de uma pesquisa realizada com um grupo de 40 jovens sobre o tempo em que alguns jovens entrevistados em uma pesquisa passam ouvindo música diariamente. A partir das informações, responda as questões 1, 2 e 3 sobre a pesquisa. Podemos afirmar que a primeira coisa que ele quer saber. Ele quer saber a primeira coisa sobre se a pesquisa é amostral ou censatária, uma pesquisa censo, se ela é qualitativa ou quantitativa. Vamos entender isso. Aqui nessa tabela eu tenho a quantidade de horas que esses jovens passam ouvindo música. Essa quantidade de horas varia entre 1 e 4 horas. E aqui é a linha da frequência absoluta que diz quantos jovens respondeu que passam 1 hora, 2, 3 e 4 horas ouvindo música. Na pesquisa, ele diz que a pesquisa foi realizada com 40 jovens. Aqui, ele destaca bem aqui que foi 40 jovens. Se nós fizermos o total referente à tabela, o total vai ser igual a 5 mais 8, 13, mais 3, 16, mais 4, 20. Ou seja, 20 jovens responderam. Quando nem todo mundo que deveria ser estudado, que faz parte da pesquisa responde, nós chamamos de uma pesquisa por amostragem. Então, pesquisas que é feito apenas com uma parte da população estudada é uma pesquisa por amostragem, tipo essa. Eram 40, apenas 20 responderam. Também o que é amostragem? Um exemplo bem simples. Pesquisa eleitoral. Nem todos os eleitores respondem. Então, também é uma pesquisa por amostragem. Uma pesquisa para presidente tem mais de 100 milhões de eleitores no Brasil e pergunta 2.000 pessoas. Ok. Outra questão aqui que a gente vai destacar. Na pesquisa, nas alternativas, ele quer saber se é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa. Qual foi a pergunta? O entrevistador deve ter perguntado quanto tempo, quantas horas você passa ouvindo música diariamente? As pessoas responderam com um número. Quando se responde com um número, é uma pesquisa quantitativa. Quando se responde por palavra, com uma palavra, é uma pesquisa qualitativa. Exemplo de pesquisa qualitativa. Se eu perguntar o animal favorito, a fruta favorita, é uma pesquisa qualitativa, é uma qualidade, é uma palavra que o entrevistado vai responder. Ok? Então, a alternativa correta aqui no caso, ela é uma pesquisa amostral, por amostragem, e quantitativa. Na questão seguinte, na questão 2, ele diz qual o percentual de jovens que passam 1 hora por dia ouvindo música. Quem passa 1 hora por dia são 5 pessoas. Quando a gente quer, pessoal, transformar, eu posso, numa tabela de pesquisa, ter uma coluna com os resultados em porcentagem, uma frequência relativa em porcentagem. Uma maneira de fazer isso bem rápido é assim, tu pega a frequência sobre o total e multiplica por 100. Isso aqui é um bizu para vocês fazerem de forma direta. Representar uma razão na forma de porcentagem. Frequência sobre o total e multiplica por 100. Aí no final tu lembra de colocar o símbolo da porcentagem. Porque o símbolo da porcentagem é como se fosse o 100 que está ocupando aqui, Porque nós sabemos que uma fração não muda de valor quando se multiplica na parte de cima e na parte de baixo pelo mesmo número. A gente multiplica em cima por 100, multiplica também embaixo por 100. Esse 100 de baixo vai ser o símbolo de porcentagem que nós colocaremos na resposta. Então é isso, frequência sobre o total vezes 100. No caso, ele quer que passe 1 hora por dia.
Quem passa 1 hora por dia são 5 pessoas. Então, 5 sobre quem é o total de entrevistados na tabela. Nós somamos a pouco, são 20. Querem porcentagem? Vezes 100. Aí eu posso eliminar, ó, um zero em cima, um zero embaixo. Aí ficou 5 vezes 10, que dá 50, dividido por 2. Sobrou 2 embaixo. 50 dividido para 2 dá 25. Aí lembre de colocar o símbolo de porcento. Então, 25% é a resposta correta. Ok? Então, é isso. Vamos em frente. Questão 3. Na questão 3, a moda é passar quanto tempo ouvindo música? O que é a moda? É a resposta que mais se repetiu. Se nós voltarmos aqui na tabela, a maior frequência é 8. Quer dizer que foram 8 pessoas que passam 2 horas por dia ouvindo música. Ou seja, a maior parte das pessoas passa 2 horas. Então, a resposta mais dita foi 2. 2 é a moda. A maior frequência aponta a moda. A maior frequência aponta a moda. Então, no caso, a moda é 2. Ok? Moda 2. Na questão 4, eu dei aqui uma sequência de números. Aí eu pedi que respondesse a 4 e a 5 por ela. Na 4 diz assim: qual o valor da mediana referente a esses números? Como é que eu calculo uma mediana? Quando eu tenho uma sequência de números, para fazer a mediana, eu preciso, no primeiro momento, fazer uma organização em rol. O que é essa organização em rol? Eu organizo em ordem crescente ou em ordem decrescente. Crescente ou decrescente, a organização em rol. Tipo, qual o menor número aqui? O menor número é 2, aí vai vir o 3, o 4, aí eu vou na ordem crescente. Eu vou aqui abrir a câmera para mostrar essa organização já feita. Ó. Aqui, não sei se a luz vai estar boa, turma, espero que dê para todo mundo ver. Tá aqui, ó, peguei, organizei em rol. Tudo, peguei na parte de cima. Na parte de cima tem os números normais, aqui na ordem que eu dei. Aqui abaixo já está todos eles organizadinhos, ó, todos organizados. Aí, o que é a mediana? A mediana é o termo que fica bem no meio, ó. Vou tirar, ó, 3 de um lado, 3 do outro. Dá para tirar mais 2 de um lado, 2 do outro. Quem ficou bem no meio foi o 6. Ok? Quem ficou bem no meio foi o 6. Então, 6 é o valor da mediana. Então, mediana é o termo central. É o termo que fica bem no meio. Mas a gente só leva em conta depois que os números estiverem todos organizados. Do menor para o maior. Todos, inclusive os repetidos. Aí, quem ficar no meio é a mediana. No caso aqui foi 6. Daniel, e se for par e ficar 2 termos no meio? Se for par, a gente vai fazer o quê? Vocês pegam, somam os 2 que ficaram no meio, né, e divide por 2. Se for par, soma os 2 que ficaram no meio e divide por 2. Beleza? Então vamos em frente. Na última questão desse teste diz assim, ó: qual o valor da média referente a esses números? O que é a média? A média eu somo todos os números, soma-se todos os números e divide pela quantidade. Então, se eu for somar aqui, ó, vou aumentar aqui um pouco, vou botar aqui um pouco, aí vou aumentar para a gente ficar melhor de ver para somar. 6 mais 5, 11, mais 8, 11 mais 8, 19, mais 8, 27, mais 9, 36, mais 2, 38, mais 4, 42, mais 3, 45, mais 9, 54, mais 6, 60, mais 9, 69. Então vai ser 69
dividido pela quantidade de números que eu tenho aqui, que são 11. 69 dividido para 11 dá 6. 6 vezes 11, 66, para 69, 3. Baixo 1, 0 e vírgula. 30 dividido para 11, 2. 2 vezes 11, 22, para 38. Aí eu posso baixar de novo um 0 aqui. 80 para 11 vai dar 7. 7 vezes 11, 77, para 83. Aqui só tinha uma casa após a vírgula nas alternativas. Como tem uma casa após a vírgula, eu vou arredondar para a primeira casa. Quando eu vou arredondar para a primeira casa, eu olho quem está na segunda. Quem está na segunda é maior do que 5. Então eu vou arredondar aqui para cima. Então vai ficar, ao invés de 6,27, fica 6,3. Quando é que eu arredondo para cima? Quando a segunda casa é maior ou igual a 5. Se fosse menor do que 5, continuaria o 2. Então a resposta, 6,3 era a resposta correta. Só aproveitar essa tabela aqui e deixar uma dica. Aqui, na tabela, quando eu quero descobrir a média. Na tabela, quando eu quero descobrir a média, numa tabela de uma pesquisa quantitativa, eu pego a frequência e multiplico por cada um e depois eu divido pelo total. Tipo, 5 vezes 1 mais 8 vezes 2 mais 3 vezes 3 mais 4 vezes 4 e depois eu divido por 20. Aí eu encontro a média. Então é isso, turma. Aguardem os próximos vídeos que a gente vai trabalhar muito mais dicas sobre esse conteúdo que é muito importante, que é o conteúdo de estatística básica. Tchau e até a próxima.